Começando mais um podcast Me Casa. Sou o Cássio Rossini, meu fiel escudeiro é o Rodrigo Macedo. Como você tá hoje, meu amigo? Tô aqui, mano, pronto pra uma polêmica hoje. Polêmica, por quê, cara? Hoje é um tema aqui que, pô, tem muita gente que fica em dúvida, tem muita gente que acha novo, e o mercado imobiliário, ele já é um mercado mais tradicional, vamos dizer assim, né? Então você vai trazer uma inovação, vai trazer uma metodologia diferente. Todo mundo já pensa, nossa, a casa vai cair. Nossa, será que eu posso colocar móveis nessa casa? Se eu pegar uma marreta, a parede cai. Você bate na parede e fala assim, vamos ver se é seguro de verdade essa casa aqui. Mas qual que é o assunto, então, cara? Hoje, pô, fala aí, Mate. A gente já trouxe esse assunto um tempo atrás aqui no Mi Casa, mas acho que é interessante a gente ter essa conversa hoje com a pessoa que está aqui, que isso vai trazer um pouco do panorama do quanto evoluiu, né? A gente está falando que hoje, vamos, só para dar um spoiler para a galera, vamos falar de um método construtivo diferente, né? Que o pessoal que acompanha a gente há mais tempo já conhece, mas vamos saber como é que foram desenrolar ao longo desse tempo aí. Teve novidades também, quanto que avançou em legislação ou não, né? Como é que tá aí? Dá para financiar? Como é que tá isso daí? Quantos andares dá para construir? Quais são os desafios? Vamos entender um pouquinho de tudo sobre o mercado do quê? Do quê? Steel frame, né? Steel frame, né? O nosso querido Light Steel Frame. Light Steel frame, será? É Light Steel Frame ou tem essa diferença? Tem os dois. Os dois. Pode ser os dois? No final, a mesma coisa. Steel Frame, no final. Desde que compre com você, tá tudo. Desde que seja Tecnoframe, tá ótimo. A gente tá aqui hoje com o Tarsis. Estamos aqui com o engenheiro, né? Engenheiro Tarsis, que é diretor da Tecnoframe. Hoje uma das maiores empresas de Tecnoframe, ou a maior empresa de steel frame do país? Uma das maiores. Uma das maiores tem essa... Não falei isso. Ele virou sócio do Roberto Justo esses dias, eu fiquei sabendo, mas a gente vai falar disso. Esse é bilionário, né? Ele já é bilionário? Faz tempo já, né? É, né? Acho que é. E é legal que a gente falou de polêmica, porque é um cara que já teve experiência com os dois lados, né? Com a construção convencional e também com o steel frame. Então ele pode dar um pouco dessa pincelada pra gente do que é melhor, o que não é, né? Sim. Cara, dependendo da minha experiência convencional steel frame, a gente vai falar bastante mal de convencional, hein? Então bora, né? Mas antes a gente tem uns recadinhos, é isso, Cássio? Isso, tem alguns recadinhos, né? Primeiro vamos falar da Academia de Vendas, né? A gente já falou aqui nos últimos episódios, ó. Você que, precisa comprar e vender imóveis, ou é corretor de imóveis, a gente vai estar em um evento lá em Balneário Camboriú, 3.000 corretores de imóveis, as maiores referências do país em copy, marketing. Vai ter Betina, Ricardo Martins, Augusto Braga, vai ter Gustavo Rangel, Mi Casa, né, também. Mi Casa vai estar lá, compra o VIP, viu? Porque o Mi Casa é a 34ª edição, é isso? 34ª edição, 19 e 20 de julho, lá em Balneário Camboriú. Para quem já foi também, essa edição vai estar bem diferente, a área VIP, então recomendo, que vai ter uma experiência legal lá proporcionada por nós, aqui do Mi Casa. Então você já espera o Uber Delivery, né? Não, você já espera. Fiquei sabendo que vai ter um evento diferente lá dentro da área VIP, né? Vai ter um negocinho a mais ali que quem não tiver o VIP não vai ter. É isso, vamos deixar o link aqui na descrição e usem o cupom Mi Casa, né? Que dá 10% de desconto, é isso? É um puta desconto, olha aí que vocês vão ver. É isso. É isso. Vamos lá então? Pô, seja muito bem-vindo, Tarsis, ao Mi Casa. Obrigado. Pra gente começar aqui, eu queria que você desse uma breve explicada aí sobre a Tecnoframe, sobre você, pelo menos um resuminho ali introdutório para quem não te conhece, quem não conhece a empresa. Show de bola, vamos lá. Eu, como vocês apresentaram, sou engenheiro civil. Estou no mercado de steel frame aí já há 7 anos, mais ou menos, em construção industrializada, né? A gente gosta muito de falar steel frame e linkar essa parte de construção industrializada. Já tem 7 anos que a gente vem trabalhando nesse mercado com bastante consistência. Faz parte de uma empresa hoje que chama Tecnoframe, que é ligada a um grupo chamado Steel Corp. Esse sim, o nosso famoso Roberto Justus. Todo mundo fala isso, eu acho. O nosso sócio majoritário é o cara que... Cabeça branca. Saiu das suas agendas de conselheiro de várias empresas. Inclusive, eu estou vendo aqui passar o nome da Demicon, é uma das empresas que ele é sócio e conselheiro. Ele tá patrocinado, então ele dá um primado. E ele voltou para a cadeira de CEO, né, dessa empresa. Ele já não era CEO de empresas há alguns anos, desde quando ele
saiu da publicidade, e ele se encantou com esse nosso mercado. É um cara que tem a revolução na veia, a forma de fazer diferente. E nós passamos a integrar o grupo Steel Corp aí no final do ano passado, mas a Tecnoframe é uma empresa que já vem mais antiga, né? Então a gente vem desde 2018 trabalhando com Steel Frame, fazendo esse trabalho aí de construção industrializada. Eu, como formação, sou engenheiro, eu acabei me especializando em estrutura metálica. O Steel Frame não deixa de ser uma estrutura metálica, então sou engenheiro calculista de estrutura metálica, por mais que já tenha muito tempo que eu não faço cálculo estrutural, um pouquinho de saudade desse mercado. Mas... É a primeira vez que eu ouço isso aqui, eu acho. Já tem saudade de fazer cálculo estrutural. Pô, cara, cálculo estrutural é maravilha. Você coloca o fone de ouvido, coloca uma música e vai embora ali no flow do trabalho e ninguém te enche o saco. A conta sempre deu certo. O que dá errado é o resto. Ah, bicho, cara, o software ali, isso aqui consegue fazer, então, mas já tem alguns aninhos já que eu não calculo. Mas precisei me especializar em estrutura metálica para poder atuar no mercado de steel, né? Então a gente trabalha, afinal a gente trabalha com aço e as normas são praticamente as mesmas, a forma de fazer é praticamente o mesmo, só que a gente trabalha com o mercado tecnológico, levando isso para a parte de industrialização mesmo. Hoje a gente tenta industrializar ao máximo uma obra. Explica um pouco, detalhe um pouco melhor o que é industrializar uma obra. Cara, assim, vamos lá. Hoje a gente fala de indústria da construção civil, mas na verdade a construção civil não é uma indústria, né? A indústria da construção civil, as indústrias são as voltadas para materiais, ou indústrias como a que vocês têm da parte de móveis, mas a construção ela não acompanhou todas as revoluções industriais que a gente vem tendo. Primeira revolução, segunda, terceira, quarta, e ela parou no tempo, parou ali há 3.000 anos antes de Cristo, quando inventaram o tijolo cozido, que foi a última inovação que teve no mercado de alvenaria. E na parte de alvenaria de bloco, né? E a gente continua vindo empilhando tijolos por uma série de fatores aqui no Brasil de forma mais acentuada, principalmente por um longo tempo de mão de obra barata, né? E a gente foi se acomodando e foi trabalhando cada vez de maneira mais artesanal e pouco industrializada. Hoje o que a gente mais luta contra é justamente essa maneira de fazer obra. Quando a gente fala de steel frame e de construção industrializada, a gente está querendo passar um recado pro pessoal assim, cara, dá para fazer realmente uma indústria da construção civil, dá para ser industrializado. E a gente leva para a nossa fábrica hoje, a gente tenta industrializar ao máximo a construção. Então, assim, se a gente, em vez de fazer até o próprio steel frame da obra, a gente monta o painel na fábrica, a gente monta a parede na fábrica, a gente monta um módulo na fábrica, nós montamos sistemas modulares de hidráulica elétrica na fábrica. Então, a gente industrializa várias partes da obra que chegam ali com mais valor agregado no canteiro, que você consegue dar mais agilidade em todo aquele processo e todas as qualidades, né, que a industrialização traz para o steel. Desperdício, a industrialização traz para a construção civil. Você evita desperdício, você aumenta a qualidade, você está trabalhando você está trabalhando no ambiente controlado. E a gente gosta também muito do termo construção de precisão. É um termo que a gente começou a usar aí nos últimos meses, muito nas nossas palestras, no que a gente fala, mesmo em redes sociais. É realmente uma construção de precisão, uma construção precisa. A gente trabalha com milímetro, a gente não trabalha com metro, né? Então, a nossa variação num perfil de milímetro máximo é de 1 a 2 milímetros, que aquele perfil pode ter de variação. Não é de centímetro, de 2 centímetros. Então, é uma construção de precisão, construção industrializada é o que a gente vem vendendo e inserindo no mercado, que é um mercado muito tradicionalista, o mercado de construção, que o cara olha, será que isso é bom e tal? Então, a gente tem que acabar se vendendo na velocidade, se vendendo na qualidade e muitas vezes também tendo eficiência de preço, que é o drive principal da construção civil no Brasil. Né? E vocês fabricam o aço mesmo? Como que é? Entrega a construção para a pessoa ou só entrega o aço? Como que funciona a Tecnoframe? Eu acho que assim, o funcionar da Tecnoframe a gente tem que separar em duas etapas, né? Até a gente integrar o Steel Corp e antes de integrar o Steel Corp. Antes de integrar o Steel Corp, a gente
simplesmente fazia o projeto do Light Steel Frame. Tá. Então, a gente tinha a engenharia de projeto da estrutura, fabricação da estrutura leve, do aço leve, galvanizado, do aço do steel, e a fabricação da estrutura de aço laminado também. Essa era a Tecnoframe. A partir do momento que a gente passou para o outro lado aqui, Steel Corp, a gente passou a fazer muito mais coisas dentro da nossa fábrica. Então, hoje, além disso, nós fabricamos kits hidráulicos, kits elétricos, se o meu diretor de instalações ouvir falando kit, ele me mata. Os sistemas mudou. E sistemas elétricos São ecossistemas. mas também módulos, painéis, paredes. A nossa ideia é a gente trabalhar com a parede, entregar a parede pronta, fechada em algum momento. A gente ainda não faz isso. Então a gente está industrializando a nossa construtora numa velocidade que não é lenta, mas nós estamos industrializando. Então hoje a Tecnoframe é uma empresa de construção industrializada no geral, né? Então a gente tem tanta fábrica que hoje até na nossa fábrica é separado isso aí. Então hoje nós temos uma área na nossa fábrica que nós chamamos de primeiras operações. Nessas primeiras operações a gente faz a mesma coisa que a gente fazia até o ano passado. Do meio da fábrica para frente, a gente faz a inovação que a gente está fazendo agora, que é painel, módulo, mockup de tudo, instalações e etc. A ideia é entregar, tipo, a parede para a pessoa já com concreto, com tudo, ou só em aço? A ideia é entregar a parede pronta, e não tem concreto. Você tem que utilizar, né? Como? As nossas paredes elas são revestidas com placas, geralmente cimentícias, pelo lado de fora. Então nós temos ali, o nosso sistema ele tem uma certa complexidade de camadas, mas basicamente é uma placa cimentícia com argamassa flexível pela parte de fora e por dentro a placa de gesso acartonado drywall, né? Então a gente não usa concreto no meio dessa obra geralmente, né? Somente a fundação, né? Somente a fundação. Existem algumas construtoras que elas ainda fazem ali nas lajes alguma camada de concreto ou de contrapiso, alguma coisa do tipo. Isso tudo bem. Agora, nas paredes, a gente não usa nada de concreto. Legal. Tá. Então, resumindo, o steel frame é um outro método de você construir, onde você entrega para a pessoa algo mais preciso, né? Qual que você acha que é a maior dor que o steel frame ele resolve, assim, em relação à alvenaria e outros métodos? Porque a gente sabe de vários benefícios, né? Velocidade, precisão, mas isso é realmente o maior problema que ele resolve? Cara, eu acho que a maior dor que o steel frame resolve é a entrega de um sistema que não é artesanal e é pouco passível de erro e que sim entrega todos esses outros valores, né? Porque a gente pode falar de entrega desses valores como rapidez, qualidade, desempenho, leveza, né? É um método muito mais leve do que o método convencional. Então tem todos esses valores, né? Geralmente quando a gente faz a apresentação comercial, a gente fala ali em 10 valores que o steel frame traz durante a pré-obra, né? Antes de você terminar a obra, que é justamente essa questão de eficiência, de desempenho térmico, desempenho acústico, de desempenho a incêndio, né? Paredes corta-fogo que a gente faz, de rapidez e agilidade, a sustentabilidade e economia de água, enquanto você consome pouquíssima água na obra de steel frame, quase nenhuma, porque basicamente você coloca água no concreto, nos outros elementos você não coloca água. Então tem todos os valores e também tem os valores pós-obra, né? A facilidade de manutenção. Hoje nós estávamos, por exemplo, pela manhã, em um evento falando sobre construção para hospitais, um evento do Einstein. Nesse evento de construção de hospitais, qual é a maior dor que o hospital tem? Falta de leito? Não é. Assim, pode ser falta de leito, mas uma dor que o hospital tem é como é que você faz uma intervenção de manutenção no hospital com ele operando. Isso precisa ser muito rápido, você não pode levantar poeira, você não pode fazer barulho. Então, é um outro parâmetro de desempenho que às vezes a gente não mede, né? Porque durante a vida útil dessa edificação, a manutenção é mais rápida, você tem essa
essa questão do desempenho térmico. Nós conseguimos o desempenho térmico, por exemplo, e acústico, com a parede mais fina, uma parede aí de 13 a 14 centímetros, superior a uma parede de 20 de alvenaria, por exemplo. Né? Você ganha área dentro dentro do imóvel, da edificação, porque você diminui as seções das paredes. Então tem uma série de vantagens aí, valores que o steel frame traz junto com ele. Entendi. E hoje, essas vantagens, elas estão mais relacionadas a obras comerciais ou residenciais também, você diria? Cara, o valor depende muito do que o cliente quer, né? Quando você fala numa obra comercial, geralmente está se procurando o valor do tempo, né? O valor da agilidade. Por exemplo, você vai construir uma farmácia. Você construir em 6 meses, você constrói em 3, você ganha 3 meses de faturamento, por exemplo, né? Isso é um valor. Numa obra residencial, também esse valor pode ser importante ou não, às vezes, para o cliente. Às vezes às vezes o tempo não é importante para aquele cara. Ele vai ter outros valores ali importantes. Às vezes a sustentabilidade é um valor importante. Às vezes a área é um valor importante. Às vezes a flexibilidade de projeto é um valor importante, né, para acomodar a arquitetura dele. Então, assim, depende muito do que o cliente está procurando. Mas hoje nós focamos nas duas áreas, né? Como empresa, como instituição, hoje o mercado residencial, a gente não constrói, né, como Steel Corp, construtora, casas unifamiliares. Para nós interessa apenas negócio com condomínios, coisas do tipo. Mas como Steel Frame, nós vendemos material para casas unifamiliares. Então a gente atende o cliente final, a gente atende o pequeno construtor, o médio construtor, o incorporador, igual você está falando, vamos construir 2 casas. O incorporador constrói 2, 4, 5, 10 casas por ano, nós atendemos. E aí, por incorporador, que o interesse é vender, o tempo é um valor importante. O tempo é um valor importante para o incorporador. Mas o que a gente mais esbarra aqui quando a gente conversa sobre isso com pessoas do mercado, eu acho que nem é o cliente final. Porque o cliente final, beleza, ele pode ir lá, gosta de alvenaria ou não. Mas eu acho que é a cabeça do construtor que põe a crença de que o cliente final não vai gostar. E aí ele talvez não parta para um sistema inovador. Porque fala, não, o cliente gosta de concreto. Acho que é você que gosta de concreto. Dá um bateria na parede, né? Porque eu acho que... Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Se a barreira maior na sua cabeça, na sua visão, está nas pessoas do mercado ou no próprio cliente final, na aceitação disso? Cara, eu acho que mais nas pessoas do mercado do que no cliente final. O cliente final, no fim do dia, ele quer um produto. Uhum. Ele quer a casa. Se você não falar do que aquela casa foi feita, 80% não vai nem te perguntar. Na verdade. Do que foi feito a casa. Ele quer a casa, quer morar, ele quer usar. Que o cara construiu, dá pra morar. Aqui é mistério que não caiu. Ele quer aproveitar os benefícios. Não é possível que ele fez uma casa pra cair. Tá me vendendo a casa pra cair? Não, né? Mas o mercado... E engenheiro é um bicho chato também, né? Com isso. O cara quer a prova, ele quer entender. E a gente tem medo do novo, né? Mudar não é fácil, né? Às vezes você fica 30 anos fazendo a mesma coisa. E por que você vai mudar depois de 30 anos, né? Só que assim, o mundo tá mudando, né? O mundo tá mudando. Tudo tá mudando. A mão de obra tá mudando. A mão de obra está principalmente envelhecendo. A mão de obra da construção civil. Eu vi uma reportagem um dia desses, que a mão de obra da construção civil hoje no Brasil, ela tem uma média de idade de 41 anos. Vocês sabiam disso? Não sabia. Há 15 anos atrás era uma média de 27, 28 anos. Caraca, velho. Tem pouca gente entrando, né? É a mesma galera de 15 anos atrás. Olha esse estudo de agora. Você conhece um filho de pedreiro que quer ser pedreiro? Não. Não. Normalmente ele quer ser engenheiro. Engenheiro, advogado. Uber. O cara prefere dirigir um Uber. Por quê? Profissão pesada, no sol, geralmente que causa problemas de saúde cedo ali, quem trabalha com isso. Né? Porque o cara trabalha no pesado, carregando peso 30 anos. Ele vai ter ali, no final da vida dele, problemas relacionados a isso, a essa qualidade de trabalho ruim. Então, o filho do cara, a galera nova, não quer trabalhar com isso, cara. E por isso que a idade tá aumentando. Porque os caras que
O cara que constrói hoje, que é pedreiro, é o mesmo que é exatamente esse que tinha 28 anos há 15 anos atrás, que agora ele tem 43, entendeu? E aí esse cara, daqui a pouco ele tá se aposentando e a gente vai piorando essa situação. Então, assim, Daqui uns 5 anos a média é 60, tá ligado? Tipo, os caras não estão conseguindo nem levantar o tijolo mais. foi isso. E a gente tá chegando num momento que não vai ter mão de obra. Isso é verdade. E já tem muitas regiões do Brasil passando por uma escassez elevada em mão de obra. Vou dar exemplo para vocês. Eu estava na semana passada em Santa Catarina, cidade chamada Itapema. Itapema é um canteiro de obra, sim, céu aberto. Tem prédio para todo lado, meu. A gente falou, é engraçado, né? O comercial nosso fala, ele estava fazendo uma apresentação para um cliente, ele falou, cara, uma das vantagens da nossa obra é que a gente consegue reduzir o histograma, a quantidade de pessoas dentro da obra. Aí o cara falou, cara, que interessante, eu também. Aí foi, por quê? Porque não tem mão de obra para trabalhar. Então, meu histograma também dá. Não tem mão de obra, a galera não quer trabalhar. A região de Campinas aqui também tá difícil. É que eu acredito também que até nós somos culpados por isso. Por quê? O acesso à informação está muito mais fácil do que era há 15 anos atrás, por exemplo. Então, as pessoas não tinham alternativa de ganhar dinheiro de outra forma que não seja fazer a profissão do pai ou ter que pagar estudos para conseguir atingir ser um profissional. E hoje você tem acesso à informação muito prático. Hoje você vai no chat GPT, você tem informação de qualquer coisa que você precisar. Então, criou novas possibilidades de ganho de dinheiro, principalmente para jovens, que não existia. E até essas pessoas mais humildes, por exemplo, têm acesso. E aí o cara fala, puta, tem mais na vida do que ser pedreiro. Não, mas é ótimo, porque assim... Não, isso não é ruim. Não é ruim. Não, isso é ótimo. Não tô falando que a culpa é nossa, porque eu tô falando que é um movimento natural. Eu falo que se o mundo mudou... Se a função é desgastante, ela tem que deixar de existir, entendeu? Se ela faz mal para as pessoas que estão trabalhando nela, é porque tem que surgir um método melhor realmente, né? Sim. Enfim. Mas... Então, se o mundo mudou, por que a construção não pode mudar e acompanhar essa mudança? Ah. Ou vai mudar por iniciativa, ou vai mudar forçada, porque vai começar a ter escassez mais severa de mão de obra, e nós vamos ter que nos acomodar de alguma maneira. As pessoas vão precisar continuar morar, vai precisar continuar construindo. É a mesma questão, é o processo. Vamos falar, antigamente só era bom um móvel que era de madeira maciça. Exatamente. E todo mundo só queria comprar um móvel se fosse de madeira maciça, quem tinha dinheiro. Hoje, quem compra móvel de madeira maciça? Ninguém. Você compra um MDF. É comparável, é um mercado que foi mudando, se especializando, industrializando. Naquela época tinha que ser muito artesanal as coisas também, e hoje você consegue ter um potencial de industrial. Você tem que ter uma mão de obra mais especializada. Esse cara que é mais especializado, ele ganha mais, então ele torna isso uma profissão realmente. Talvez o steel frame seja isso para esses caras. O cara vai ter que se especializar, porque é mais fácil no convencional, porque você tem o cara que prepara a massa, o cara que carrega o tijolo, lá no steel frame tem isso, mas o cara vai ter que aprender uma profissão que é de montador. Exatamente. Só que esse cara, ele tem que ter um nível de conhecimento. E por ter um nível de conhecimento, ele vai ter um salário maior. É uma profissão mais técnica, né? A gente... Por que o operário da construção ele ganha pouco? Fazendo uma analogia, né? Por que o cara ganha pouco? Porque produz pouco. E por que produz pouco? Porque não dá para produzir muito. É uma limitação física, às vezes, produzir muito. Sim. Então, isso gera o ganho pouco no final. Se esse mesmo cara, ele produz muito, ele vai ganhar mais. Se em vez de construir uma casa, ele constrói duas no mesmo espaço de tempo, obviamente ele vai ganhar mais. Se ele constrói 3, ele vai ganhar mais. Então, assim, eu não acredito que a mão de obra mais básica, os operários vão deixar de existir. Eu não acredito em um momento que a gente vai robotizar tudo. A gente vai continuar precisando das pessoas, né? Uma empresa, qualquer negócio é feito de pessoas. Só que a gente pode mudar a qualidade do trabalho das pessoas e a gente pode mudar a produtividade dessas pessoas. Uma pessoa pode produzir mais e aí ganhar mais, e aí ele beneficia mais a empresa, que se beneficia mais. Isso vira uma cadeia produtiva que todo mundo ganha, né? Que é diferente do que acontece com a construção hoje. Vamos Que pensar... aconteceu em todas as outras indústrias, né? Sim. Vamos pensar assim, pra galera entender. Quantas pessoas você precisa para construir uma casa de, sei lá, 300 metros na alvenaria e em comparação com um steel frame, por exemplo? Steel frame você constrói com 5 pessoas. E na alvenaria convencional? Pelo menos o triplo. O triplo de pessoas? Ao mesmo tempo, né? Não, mais tempo na alvenaria.
E mais tempo na alvenaria. E ainda demora mais. Eu conheço construtoras que migraram completamente pro steel, que saíram assim de 120 funcionários para 30, 40. E constroem mais. Né? Então é uma comparação assim, a gente tem um prazo reduzido em 50%, às vezes 60% do tempo da obra. E o cara que tá lá, Menos gente. ele tem uma qualidade melhor de trabalho. O que muda no trabalho do cara? Tipo, ele é menos braçal, ele é menos esforço físico, como que é? Ele é menos, é um trabalho mais técnico e menos pesado. Aham. Vou te dar um exemplo. Sabe quanto pesa um metro cúbico de concreto? Não. 2.500 quilos, mais ou menos. Uhum. Com 2.500 quilos de aço de steel frame, você constrói 100 metros quadrados de estrutura. 2.500. 2.500 quilos de aço. Uhum. De steel, você constrói 100 metros quadrados de estrutura, mais ou menos, uma casa térrea. Talvez até um pouquinho menos. O que você faz com um metro cúbico de concreto? Uma parede no máximo, pequenininha. Nada. Você não faz nada. Nada. Um metro cúbico não dá nada. Uma bitoneira tem 7 metros. Caminhão. Esse exemplo é legal, eu nunca tinha escutado isso daí. Entendeu? E aí, para você ter ideia da leveza do sistema. Então, os materiais são mais leves. Por que você produz mais? Os materiais são maiores. Um bloco, ele tem 20 por 40, 19 por 39, né? Um bloco padrão de bloco de concreto. Uma placa cimentícia, ela tem um 20 por 2,40. Então, a produtividade que você dá em área de metro quadrado de parede é maior, Uhum. né? Só que são materiais mais técnicos, exigem uma técnica maior, né? Uma técnica... E assim, quando eu falo uma técnica, às vezes assim, a construção em alvenaria também é muito técnica, tá? Você também tem que ter técnica para construir. É que tem muita gente que constrói de qualquer jeito. Mas também tem técnica, tem uma série de coisas. É que a gente já vem fazendo isso há tanto tempo. E aí a gente aprende na faculdade, a gente faz e faz. Aí o pedreiro do seu amigo faz. E aí você vai meio que assim, pegando aquilo desde quando você é criancinha e você acha que é daquele jeito e acabou. Aí vai dando errado, você vai dando deixa. Exatamente. Trinquinha ali, normal. Se aparece uma trinca no chufreme, a casa vai cair. Mas assim, é uma analogia de trabalho diferente, né? Aí, outra coisa que eu sempre falo. Imagina que você tem um apartamento. Você comprou aquele apartamento lá de 3 quartos, você pediu para reduzir para 2 quartos e agora você precisa de 3. O que você vai fazer com aquela parede? Drywall. É óbvio. Você vai fazer de bloco? No seu apartamento? Não. Esse transtorno de fazer... Cara, não tem explicação para o cara falar, cara, drywall é ruim. E já foi, né? Porque falavam isso. Já falaram. Você entra hoje em grandes construções, eu tive lá na FG, que constrói prédio de 60, 70. Cara, não tem nada de massa. Eles fazem um prédio de concreto, mas mesmo os revestimentos dos pilares, das paredes de concreto deles, é tudo drywall. Eles não fazem mais massa. Não tem massa na obra. Né? Então, assim, é uma evolução que as construtoras maiores já entenderam. É quem mais procura a gente hoje, as construtoras grandes e tal. Os caras já entenderam. Cara, não tem jeito. Se eu não industrializar, eu vou morrer. Sim. Entendeu? É o que a gente mais tem de cliente hoje procurando a gente, são construtoras de prédio, por exemplo. A gente faz a fachada, né, em steel. Mesmo com a construção, com a construção de concreto, né, da estrutura, a gente faz todo o revestimento de fachada e com steel frame e vedações internas com drywall. Nós fazemos esse tipo de trabalho. E é uma das nossas verticais que está mais crescendo hoje. Porque para eles o tempo é absolutamente relevante, né? Porque você consegue vender mais rápido, a galera já vê a fachada subindo, já começa a querer vir no stand de vendas, né? Porque é assim, né? Começa a vender mais quando começa a subir, né, o negócio. E no final ele não está vendendo um método construtivo, ele está vendendo um apartamento. Sim. E hoje o steel frame ele é mais caro do que o método convencional ou não? Ou depende dessa situação aí da velocidade em si? Depende muito, de muitas variáveis. Mas assim, na média, a gente consegue um preço equivalente em casas de médio para alto padrão. Em casas de baixo padrão, nós conseguimos... Baixo padrão não, popular. Olha lá, a galera não... Econômico. Populares, nós conseguimimos se tiver escala. Então nós temos hoje um projeto de casa popular para fazer 2.000 casas por ano que a gente consegue preço batendo ali com construção convencional. Por quê?
Quando você fala em casa econômica, tem duas formas que se faz hoje no Brasil. A primeira é a informal, né? Que o cara pega o pedreiro da vila, tal, vai fazendo devagarzinho, levanta a casa. A segunda casa são grandes construtoras que trabalham de alguma forma industrializada. Mais industrializado. Você pega um MRV, parede de concreto. Parede de concreto é um método construtivo industrializado, né? Não é o método que eu mais gosto, é um método que aos poucos eu acho que vai deixar de existir para dar lugar a método de construção a seco, tipo steel frame e wood frame, mas é uma construção mais industrializada. Então, por que nós temos dificuldade? Porque as duas formas de construir são baratas. A informal é barata, e muito porque o cara acaba não fazendo muita conta também aqui, ele contrata um cara ali, o pedreiro e tal. Existe uma informalidade de imposto, de tudo aqui, e a outra tem escala, então também E tem processo. Exatamente, Então, também é barato. Então, nessa aqui a gente também precisa de volume para competir. Agora, do médio para o alto, já é mais tranquilo. A gente tem competitividade em fachada, obras comerciais, no geral. Então, assim, depende muito da especificação assim, do projeto. O que você acha que é um fator essencial assim, para isso virar, né? Para o steel frame ultrapassar aí no custo-benefício o método convencional? Você acha que faz parte muito da educação, da mão de obra? O que você acha que é um pilar? Talvez uma essencial de aceitação mesmo, né? Porque eu acho que talvez um processo industrial ele passa por isso, né? Porque tudo começa caro até que você consiga vender realmente em grande escala e baratear o negócio de fato, né? Tipo isso. Hoje a gente fala muito lá na empresa que uma forma que a gente tem de conseguir melhor preço é criando uma plataforma de produto. Né? Quando você fala em produto e cria uma plataforma em cima desse produto, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você compra um carro, vamos supor que você compra um carro da Volkswagen. Geralmente, com a mesma plataforma, eles fazem 4 ou 5 carros. Eu vi um vídeo que a porta da Fiat Toro é a mesma do Jeep Compass. Mas e aí quando você entra, o painel é mais ou menos igual, uma coisa e outra. Então, eu acho que assim, o segredo é a gente entender essa questão da plataforma de produto e um conceito que falam muito no Japão, principalmente, de customização em massa. Customização é diferente de personalização. Hoje, qual é o nosso problema aqui? A gente quer personalizar tudo, a gente quer construir a casa do nosso jeito. Mas a gente não quer construir o carro do nosso jeito. Quando você compra um carro, o que você faz com o carro? Você customiza o carro. Coloca uma roda melhor, me vê um banco de couro. Eu quero banco de couro ou eu quero banco assim? Eu quero essa cor aqui ou eu quero aquela cor? Eu quero esse tipo de grade, mas assim, é o mesmo carro. Eu tô entendendo. É a mesma plataforma. Então, o japonês, ele entende dessa mesma forma a edificação, a casa dele. Né? Lá, quando o cara lá, ele pensa numa casa, imagina que casal jovem, ele vai fazer uma casa. Ele não pensa em construir uma casa, ele pensa em comprar uma casa de uma indústria. Assim como a gente compra um carro. Aí quando ele senta com o arquiteto vai customizar a casa dele. Mas o arquiteto já tem um setup já da indústria que ele trabalha, para que ele presta serviço, que ele é terceirizado. Então o cara sabe as medidas, ele sabe o que ele pode fazer, qual é a brincadeira que ele pode fazer com aquele negócio, entendeu? Então, assim, o cara, ele não viaja no projeto, mas ele faz um projeto que o cliente vai sentir que é um projeto só dele, entendeu? Então esse é o caminho de plataforma de produto que hoje a gente tenta criar lá, lá na empresa, né? A gente fala muito sobre isso, dessa industrialização, e é assim que você consegue dar volume, assim que você consegue preço, porque você vai estar sempre fazendo paredes de mesmo tamanho. Você está dizendo vender a casa pronta, praticamente, para a pessoa? Tipo, vender um modelo de casa já com a planta que ela vai morar e tipo isso? Não exatamente, porque hoje a gente fala muito de planta pronta, né? O cara entra na internet e tem a planta. Né? Aí tem as empresas aí que fazem esse tipo de... Eu acredito em um negócio um pouco diferente. Eu acredito que, por exemplo, você tem um formato de plataforma, de produto, em que você tem elementos da casa padronizados, certo? Só que você consegue fazer projetos diferentes com aqueles elementos. Só que quando você... Vamos lá para a indústria agora. Quando você pensa na indústria, no setup de indústria, e você está pensando na produção, você vai estar fazendo a parede 1, 2 e 3. Independente se
a parede 1 e 2 vai fazer um projeto e a 1 e 3 vai fazer outro projeto. Se a um é do quarto ou da cozinha, ou se é assim, a garagem, Eu tenho 3 tamanhos de quarto, um de 3,20 por 2,40, um de 2,5 por 2, aí você escolhe qual desses modelos e encaixa. Isso aí você vai poder ter escala, aí você vai comprar em quantidade, porque você vai poder ter estoque de tudo, você vai ter estoque de materiais, você vai ter estoque talvez até dessas paredes, entendeu? Então esse modelo de plataforma de produto, que é um modelo, eu tive no Japão no ano passado visitando fábricas, tá? Fábricas de casa. E é um conceito que é muito natural para eles lá isso. Eu visitei uma fábrica lá que eles construíram em 2022, eles construíram 10 mil e poucas casas. É uma empresa com 150 funcionários. Caraca. Cara, como? Parte da linha deles, logicamente, é robotizada, mas parte é escravizada. mas possível talvez. Mas já Também que não passa lá. Mas a fábrica é uma fábrica como se fosse uma fábrica de carro. É uma fábrica de carro. Inclusive, essa fábrica era uma joint venture da Toyota com a Panasonic. Como eles vendem isso lá? A pessoa escolhe o tamanho do ambiente, tipo, é um quarto de 15 metros quadrados. Como que funciona? Já funciona isso lá? Essa pergunta só é muito legal porque eu acho que a maior disrupção que eu vi no Japão não é a fábrica, é a jornada do cliente, que é completamente diferente da minha. Começa por lá, né? O cara lá, quando ele vai fazer uma casa, ele é recebido num espaço que tem várias casas daquela empresa, primeiramente, né? Ali é aquele cincão, Tipo um showroom decorado. showroom de casas decorado, maravilhoso, gigante. Por exemplo, dessa empresa que eu fui, eles têm um condomínio de casa. É tipo isso, 15 casas diferentes, você faz todo um tour, e aí no meio desse tour eles te mostram, tem várias experiências, assim, Tem duas coisas que são muito importantes para eles hoje, né? Primeira, a casa precisa ser autossustentável em energia. Segunda, a casa não pode cair quando tiver terremoto. São os dois maiores valores, assim. Pô, pra mim já tá ótimo. Todas as empresas querem mostrar isso. Só faltou ter Wi-Fi, ué. Todas as empresas querem mostrar isso. Então, quando você chega lá no showroom, o cara quer mostrar que a casa dele não vai cair. Então, eu tive experiências, desde a experiência que você sentava na cadeira e eles simulavam um terremoto sem estar na casa deles, e simulavam um terremoto na casa deles, que é um pouco mais... Até você tá no módulo mesmo, que você entra dentro, tem umas barras pra você segurar, e os caras simulam um terremoto mesmo ali dentro do módulo. Isso mexe com o emocional do cliente. Eles fazem questão de fazer isso. Eu vou fazer um terremoto, né? Rapidinho, mas segura, tá? Aí você vê a escala Richter e tal. E aí, o segundo é a casa ser autossustentável de energia, né? Então, são dois... Só que você tem várias experiências. Por exemplo, nesse show, um cara mostra que a casa, ele desempenho de contra fogo. Aí o cara liga um maçarico na parede, por exemplo. Entendeu? Coisa do tipo. Beleza, aí eu quero uma casa dessa indústria, por exemplo. Aí o próximo passo, você vai para um lugar que você vai visitar ambientes. Então, você vai rodando ali já com um arquiteto e alguém da empresa, que você vê 4, 5 banheiros diferentes, 4, 5 cozinhas diferentes, você vai vendo os ambientes. No final, você senta com o arquiteto e ele faz seu projeto. Em cima do que você viu e escolheu, que já é padronizado. E se você quiser qualquer coisa ali diferente daquilo, a empresa até vai buscar e tal, mas vai ser mais caro. Eles falam, esquece isso daí. Não é melhor você pegar essa parede aqui que já tem entrando. Exatamente. E aí eles fazem assim, e aí, a partir do momento que o cliente bateu o martelo no projeto, 2 meses a casa tá com um vasinho de flor. Porque às vezes já tem estoque, né, da parede, já tem estoque de tudo ali, então é meio que montar um Lego o esquema, né? E é uma produção. Então, se sua casa hoje, se você acha caro ter uma casa, é porque você quer ela toda personalizada, meu amigo. Você tem que mudar essa cabeça. Mas Esse é o lema da produção sob medida, né? Isso é algo que já funciona realmente lá há bastante tempo, tipo, a população compra assim com tranquilidade. O cara faz 10 mil casas por ano. cara, assim, Não, é porque hoje aqui no Brasil, eu não sei o número, vocês sabem o dado de quantas casas são alvenaria e outros métodos? Tem steel frame mesmo é menos de 1%. menos de 1%, velho? Nossa, E no Japão, tem um dado desse lá fora? Sabe? Então, o Japão, vamos falar sobre... Eu acho que a gente tem que dividir muito duas coisas. Steel frame e construção industrializada. Tá. Porque o steel frame é uma metodologia construtiva que ela
pode ser um meio para a construção industrializada, mas ela não é a construção industrializada. Não necessariamente. Lá eles falam em construção industrializada, independente do método construtivo. Só que é muito difícil fazer. Por exemplo, já pensou em fazer uma parede de alvenaria numa fábrica? Não dá, porque não tem como carregar, é muito pesado. Não tem como. Então eles usam coisas lá que são até mais avançadas do que a gente usa aqui. Eles têm eles são muito práticos, né, cara? Então, assim, o japonês gosta da parede que ele vem pronto, encaixa, acabou. Não tem esse negócio de acabamentinho, massinha, pinturinha, não. Vem pronto, encaixa. Então eles trabalham com aço, eles trabalham com madeira, mas são métodos construtivos industrializados, cada empresa compõe ali da melhor forma, não necessariamente o steel frame. O steel frame que a gente usa hoje, ele é muito baseado no wood frame, que é um método mais americano de construir, né? Entendi. Mas eles usam uma metodologia industrializada. O que fez o Japão evoluir tão rápido? Cara, os caras têm terremotos toda hora. Os caras viveram em guerra por muitos anos, né? Você pegar a história do Japão, guerra, até que chegou a Segunda Guerra Mundial, acabou o país dos caras, eles tiveram que construir tudo isso muito rápido. Eles já tinham o conceito de construir rápido, porque eles já viviam a vida deles inteira com terremoto, então dava terremoto, as casas caíam, tinha que construir rápido. E eles, esse aprendizado constante das dificuldades fez com que os caras tivessem uma metodologia construtiva Juntou com aquela. super industrializada. Juntou com a ideia de melhoria contínua, juntou com os sistemas de produção da época lá daqui. Exatamente. Estou virando uma cadeia composta aqui. O que se evoluiu para a indústria automobilística não se desenvolveu aqui para a construção, mas lá sim. Escassez de mão de obra, escassez de material. Aí você vai juntando vários pontos que pra gente no Brasil é muito mais suave. A gente tem água, abundância. A gente tinha mão de obra em abundância. Cimento em abundância. Areia. Né? A gente fez ontem, inclusive, eu fechei o segundo pedido com esse cliente, com o cliente de Aruba. Você já pensou em construir convencional numa ilha, no meio do nada? O cara não tem areia, o cara não tem pedra e o cara não tem cimento. Ele tem que levar tudo pra lá. Já pensou levar areia, pedra e cimento de navio? Entendeu? Então essas dificuldades barra facilidades, no nosso caso, que vão metrificando se você vai evoluir rápido ou se você vai evoluir devagar. Entendeu? E é por isso que a gente tem um convencional muito, porque as nossas dificuldades começaram há pouco. Então agora a gente tem dificuldade de mão de obra, agora tem sustentabilidade, agora não pode gastar tanta água, agora tem selo verde, agora tem LEED, agora tem um monte de coisa que o mundo mudou, que a gente sempre fala essa frase, o mundo mudou. E o mundo mudou aqui no Brasil também. E aí a gente está precisando avançar. Então eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter uma evolução muito grande da construção industrializada aqui no Brasil, muito grande mesmo. Muito motivada por empresas, iniciativas também como a nossa e outras tantas que tem no Brasil, que estão nesse mercado. A gente tem um déficit habitacional de mais de 7 milhões de unidades, que não dá para resolver rápido. 7 milhões de imóveis? De imóveis. A serem construídos? A serem construídos. Mais de 7 milhões de imóveis a serem construídos, que pode chegar a 32 milhões em poucos anos, por conta de como as famílias estão se formando. A gente tem agora uma catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, que só lá vai precisar construir muita coisa. E a gente está envolvido em várias iniciativas de construção para o Rio Grande do Sul agora, que vai ter que reconstruir rápido. Então, todos esses motivos, essas dificuldades vão levar a construção industrializada a crescer mais rápido. E você estava falando que uma das iniciativas é uma plataforma educacional que vocês têm. Como é que você está enxergando esse movimento da mão de obra, né? Por exemplo, o pessoal está tendo mais aceitação, está se disseminando mais. Inclusive, quantas pessoas hoje tem ali dentro da plataforma? Como que funciona? Explica um pouquinho para a gente. Olha só, dando um passinho para trás, o que acontece? Alguns anos atrás, a gente já tinha dificuldade de mão de obra para trabalhar com steel. E aí, uma iniciativa própria minha mesmo, Tarsis, eu comecei a fazer cursos. Comecei a fazer curso na internet, não sei o que e tal. Até muito mais voltados para engenheiros e arquitetos, que também têm dificuldade. Porque, não tinha quem ensinasse, na minha época, como é que se faz um projeto de steel. E eu comecei a ensinar isso para a galera e tal, vi fazendo, eu cheguei a formar ali, acho que uns 350 alunos. E quando a gente migrou para essa nova fase, a gente viu a necessidade de fazer isso de uma forma mais estruturada. Então nós contratamos uma diretora para isso, que já trabalhou em
XP Educação, FGV e etc., que tem toda essa parte de educação mesmo, profissionalizada nela, e a gente está criando uma plataforma educacional que a gente não lançou ainda para o mercado. Inclusive na Expo Offsite agora, a partir do dia 4 de junho, a gente vai lançar os nossos cursos, que são justamente cursos que eles abrangem tanto uma formação para engenheiros e arquitetos, como formação para mão de obra trabalhar com a nossa metodologia. Porque, assim, nós também sofremos com falta de mão de obra para rampar uma empresa rápido como a gente está fazendo. Não tem pessoas suficientes que trabalham com isso. Então, a gente tem... É uma necessidade tanto nossa como uma necessidade de mercado. E a nossa plataforma, ela resolve essas duas dores. E, logicamente, sendo uma empresa, uma unidade de negócio nossa. E em relação a esses treinamentos, você que está em casa, é uma oportunidade. Se você trabalha na construção civil, você ir atrás disso, porque você está ouvindo uma pessoa que está tomando a frente disso, falando da necessidade. O que o cara aprende lá, por exemplo, o cara da mão de obra? Que ele vai, tipo de conteúdo que ele vai ver lá? O cara da mão de obra, ele vai aprender desde a ler um projeto, que é um projeto diferente, né, de construção de steel frame, até fazer mesmo a montagem, né? A gente tem cursos que eles são meio EAD, meio presenciais, com a prática presencial mesmo. Né? Vou pegar a placa, vou colocar na parede e vou parafusar. O cara aprende isso. Quando a gente vai para engenheiro e arquiteto, a gente vai para a parte de projeto. Como é que eu faço? O arquiteto tem muita dúvida. Será que eu posso fazer qualquer projeto e vai dar para fazer steel frame? Sim. Mas se você souber da metodologia construtiva, você vai fazer um projeto mais barato para o seu cliente. Entendeu? Você vai ganhar eficiência nesse projeto. Então, tem muito sobre isso. A gente faz treinamentos também com corretores de imóveis. Como é que vende uma casa de steel frame? O corretor, ele, por incrível que pareça, ele é um grande detrator do nosso método. Sabe por quê? Porque como é uma coisa que ele não conhece, ele tem medo de vender. Então, a gente também treina, por exemplo, quando a gente está numa incorporação, né? Nós estamos no projeto agora de 40 casas, por exemplo, de médio alto padrão, ali em Indaiatuba. Cara, o corretor, ele precisa ser treinado, sim, porque ele chama o cliente e ele começa a falar com o cliente a partir do método construtivo, e essa não é a técnica correta. A técnica correta é você falar com o cliente a partir do produto. Cliente, esse é o meu produto. Produto. Ele é bom, ele é assim, tal, é bonito, vai resolver, é grande, etc. No final, você vai falar sobre do que o produto é feito. Se o cara tiver interesse. Essa estatística é real. 80% não quer saber do que a casa não quer. O cara quer saber a casa pronta para usar. Ele quer saber quem vai construir, né, velho? É investidor. Mas eu tava falando que o corretor de imóveis, ele é um grande detrator, né? Porque às vezes ele não conhece e ele começa a falar com o cliente através da metodologia. Ele está tentado que a casa daquele jeito, que esteja, né? E aí ele já liga um alerta na cabeça do cliente que cara, mas assim, esse cara começa já falando sobre isso. Será que esse negócio é bom? Aí o cliente vai pesquisar, que não sei o quê. Então, a gente também faz treinamentos com os corretores de imóveis. Tem que fazer, porque ninguém chega na seriada e pergunta, como é que vocês vão construir esse prédio aí? Ninguém quer saber. Ninguém. As paredes vai ser de drywall ou não? Deixa eu perguntar, Tarsis. Nos países que já têm essa construção industrializada mais avançada, quantos % da construção já é feita nessas metodologias e até com steel? Pra gente ter uma ideia do que esse 1% do Brasil pode virar. Cara, vamos lá. Se a gente pega Estados Unidos, construção a seco, né? O de frame, steel frame é praticamente 100%. Eles praticamente não fazem alvenaria. 100%? Assim, para que eles usam alvenaria nos Estados Unidos? Em regiões como Flórida, por exemplo, que alaga, eles fazem um basement de alvenaria. E dali para cima, steel frame ou de frame. Ponto. Eles não constroem a casa inteira de alvenaria. O americano nunca vai pensar num negócio desse. Ele vai construir muito em wood frame, eles gostam de madeira. Pega os Estados Unidos e Canadá e steel frame. Quando você pega a Europa ainda tem construção convencional, mas numa escala assim menor. Então, quando você vai para prédio, fachada de prédio, coisas do tipo, os caras, esquece fazer bloco, esquece. Steel frame, wood frame, e a Europa muito mais steel. Quando você vai para a Ásia, a mesma coisa. O cara não vai construir em bloco, cara.
Não vai construir. Você pega o japonês, não vai. Eu tenho um diretor de desenvolvimento de produto, né? Roberto Monai. É um dos caras aí que mais levantaram nos últimos mais de 20 anos a bandeira steel frame no Brasil. Ele fala que a carreira dele inteira, ele só usou o bloco para segurar a porta para não bater, que ele não sabe o que é bloco. Eu acho que o japonês é basicamente a mesma coisa. Não, você chegar lá no Japão e falar para um adolescente, não, vou fazer uma casa de bloco aí. O que é bloco? O que é bloco? Sistema inovador? Então. Mas aqui, cara, eu acho que assim, a nossa expectativa é que no curto espaço de tempo a gente tenha pelo menos 10% do mercado. Tá? Quanto que é curto espaço para vocês? Curto espaço de tempo para nossa empresa é entre 3 e 4 anos. 3 e 4 anos? Eles estão crescendo rápido, né? Porque você estava falando quantos funcionários tinha em janeiro e quanto tem agora? Em janeiro a gente mudou a fábrica e nós mudamos com 20 pessoas. Nós tínhamos mais, né? Só que como a gente mudou para uma distância de mais de 100 km, tiveram muitos que não foram. A gente mudou com 20, hoje a gente já está com mais de 150. Cada mês é 30 pessoas na empresa. Contando, daí para mais, cara, e contando. Teve um mês que foi mais, e contando, tá? Ontem deu uma confusão no escritório porque não tinha cadeira. Não dá tempo pra cadeira, a galera vai chegando. Então, essa mesa era minha. Aí entrou um setor novo que os caras ocuparam e... o maior salseiro lá. Tá vendo que a gente já ampliou 3 vezes nosso escritório quando a gente mudou em janeiro. 3 vezes que a gente ampliou. E agora a gente vai começar a ocupar o andar superior, porque já não tá dando no primeiro. Se tiver uma empresa de construção lá, a gente te indica. Ótimo. Ação rápida. Que top. Cara, uma pergunta que eu acho que o pessoal de casa deve ficar curioso, né? É dessa relação sua com o Roberto Justus, né? Hoje existe ali uma figura dele presente, mas eu queria entender como que se constrói um negócio, né? Como que você vai levando o dia a dia ali para que um cara como ele enxergue valor e faça aquisição de uma empresa como vocês. Claro que ele já tá ali no meio, no negócio, no mercado, mas o que faz ele enxergar valor? O que você entende? Vamos lá, o Roberto, ele conheceu o steel frame construindo uma casa para ele, né? Foi assim que ele conheceu a metodologia, né? E ele tem um jeito muito visionário de fazer. Ele tem uma frase que ele usa muito. Ele fala que ele tem muito mais sorte que juízo. Ele fala, eu com 68 anos de idade, que ele tinha no ano passado, entrar no mercado da construção civil, que eu não sei nada, só pode ser, eu tenho muito mais sorte que juízo, mas encontrou pessoas boas, e a gente, como Tecnoframe, a gente já vinha escrevendo uma história muito consistente nos últimos 6 anos, até o ano passado, né? Então, história de qualidade, história de entrega, uma história de qualidade de projeto. E aí, quando houve assim, uma oportunidade de comprar uma fábrica, porque os caras sempre pensaram em indústria e sempre pensaram em verticalizar isso. Não faz sentido uma empresa do tamanho da nossa não ter uma fábrica, né? Nós fomos uma das opções que foi levantada pelos executivos na época e nós começamos a conversar. E aí houve um interesse muito na nossa capacidade de engenharia, capacidade técnica, né, principalmente, além da estrutura física que a gente tinha também de máquinas, etc., que a gente vinha fazendo nos últimos anos, né? Porque, assim, geralmente uma empresa, quando ela faz uma compra, aquisição de outra, é para acelerar algum processo, né? Não que aquela empresa, a Steel Corp conseguiria e iria montar uma fábrica, você não tenha dúvida disso, eles iam fazer uma fábrica. Mas quanto tempo isso ia demorar e quanto tempo eles encurtaram trazendo a fábrica já pronta? Sim. Então, basicamente, o conceito foi esse. E o Roberto ele é muito presente na operação hoje, né? Muito presente na operação. É um cara que tá lá todo dia. Ele mudou o escritório dele. O escritório dele não é na fábrica, né? Na matriz que a gente tem na Berrini. Mas, assim, foi muito disso, da experiência que ele teve construindo a casa dele, com o interesse dele de entrar no mercado novo. Sempre teve, o cara empresário, investidor, né, com todo, aí o cara ele vê todo o know-how que ele tem, né, pessoas que ele conhece, potencial, é um megafone comercial, que o que ele estiver fazendo ele vai vender. Aí juntou tudo isso no mercado que, cara, aí entra um cara para olhar e falar, cara, um mercado que ainda carece muito de inovação, então eu tenho o que fazer aqui. Né? Talvez um outro mercado não tenha muito o que inovar. A visão visionária dele seja assim, tem 1% do mercado, muita gente ia falar, não serve. E ele pensou, não, tem 99% ainda para conquistar. Essa é a diferença. Exatamente. Da loucura pro... Ele sempre falou outra coisa que é muito boa, que
Cara, o que você acha melhor? Ter 100% de Jaú ou 1% de São Paulo? É verdade. 1% de São Paulo. Tem certeza. De São Paulo. Entendeu? Então é basicamente isso. E é um cara empresário, visionário, né? Que tem muito nome no mercado. Tinha mais gente na concorrência com vocês? Foi difícil isso aí? Cara, tinha, mas eu acho que... sabe quando dá match na primeira reunião? Eu acho que com a gente foi meio assim. Deu muita sinergia na primeira reunião. A primeira reunião que era para durar 1 hora, durou 2 horas. E aí a segunda a gente ficou muito mais tempo. Então as coisas aconteceram muito rápido para dar certo pra gente. Eu tinha mais gente, logicamente, concorrência. Os caras estavam analisando várias situações, inclusive montar uma fábrica do zero. Mas, assim, as pessoas que estavam ali, a engenharia que estava instalada, foi o que mais interessou, né? Porque, assim, máquina, cara, você compra. Sim. Máquina você compra, mas máquina não trabalha sozinha. Máquina, do nosso caso, não trabalha sem engenharia, não trabalha sem projetos, não trabalha sem conhecimento, entendeu? Então, a curva de aprendizagem ia ser muito maior. Então, eles optaram por essa questão da curva. Há quanto tempo vocês estão nessa parceria? A gente assinou em novembro. Não lembro do ano passado, recente. Recente. Já deu pra sentir alguma mudança, assim, no contexto todo? Cara, na minha agenda... Não, tem 150 funcionários. Desde já não, pô. Diga assim, a presença do... Você vai caminhar. Você não quis se aposentar, não? Depois de vender? Não, eu era minoritário, então não dava. Boa. Não dava. Uma pergunta que eu fiquei curioso aqui, né? No wood frame lá nos Estados Unidos já é utilizado faz tempo. Ele é praticamente a mesma coisa que o steel frame, só muda da madeira pro aço? Como que é? Praticamente a mesma coisa. Os materiais de revestimento são os mesmos, o que muda é a estrutura de madeira para aço. Porém, no Brasil, nós temos uma capacidade instalada muito maior de aço, né? A gente sabe trabalhar com aço, tem muitas siderúrgicas e tal. O mercado de aço aqui é muito forte e pujante. E nós não temos a madeira com a qualidade que tem nos Estados Unidos. E não temos também conhecimento para trabalhar com isso. Hoje, quando você vai pensar no método construtivo, geralmente você não pensa no wood frame, a não ser que você venha de lá, querendo construir aqui. Tem empresas empresas que constroem o wood frame de maneira industrializada no Brasil, que são um espetáculo, né? Constrói principalmente voltadas para casa mais popular, posso falar. Eu fico corrigindo também, fico Principalmente voltado para casas populares. Então nós temos 2 empresas grandes aí no Brasil que fazem wood frame para casas populares. Mas a nossa iniciativa sempre foi trabalhar com aço, né? A gente vem desse mercado de aço, então o steel, hoje eu falo que assim, é uma metodologia industrializada. Por que ela está ganhando tração? Tá? Porque ela tem uma implementação menos complexa em estruturas menores e médias. Estruturas que eu estou falando de empresa, construtoras. Então, se o cara constrói uma casa por ano, 2, 10, 50, ele consegue implementar. Tem algumas metodologias industrializadas que elas exigem um volume muito maior, né? Quando você vai para parede de concreto, por exemplo, você compra uma forma custa 700, 800 mil reais. E aí você tem que construir para aquela forma se pagar, sei lá, 2, 3 mil casas. Não sei qual é a conta exata, mas deve ser mais ou menos isso. Com a mesma forma, certo? Então, assim, uma construtora pequena que constrói 5, 6 casas por ano, 7, não faz sentido nenhum, entendeu? Então, o steel ele tem essa facilidade de implementação, você consegue material fácil, você consegue quem trabalha, você consegue o construtor. Então, ele tem ganhado tração por causa disso, entendeu? Pelo menos é a análise que eu faço hoje, analisando assim, as metodologias construtivas industrializadas. Você pega steel frame, pega wood frame, pega parede de concreto, construção modular, tem algumas novas surgindo aí, tem um painel que ele é tipo um concreto com EPS no meio. Tem algumas novas surgindo, mas assim, a de maior conhecimento, maior facilidade de implementação, com certeza é o steel. Legal. E como que tem sido aqui no Brasil essa aceitação e esse crescimento? Ele tá em que ritmo, assim, você diria? Ritmo acelerado. É? A primeira FEICOM que eu fiz foi em 2018. E aí a última que eu fiz foi no ano passado. Em 2018, a galera olhava pro nosso stand assim, cara, que é isso aqui? E aí, o que vocês fazem? O que é o... No ano passado, a galera já entrava no nosso stand sabendo que era steel frame.
entendeu? Essa é a diferença. Você falando de pessoas do mercado, né? A diferença é que não tem... Dificilmente você vai perguntar para qualquer engenheiro arquiteto no Brasil, cara, sabe o que é steel frame? Uma noção o cara vai ter. Aquela construção com aço, alguma coisa. Parece drywall. Alguma coisa o cara vai te dizer. Há 5 anos atrás não existia isso. Boa. Entendeu? E existe alguma limitação para usar o steel? Tipo, quantidade de andares ainda? Como que tá isso, assim, capacidade técnica disso? Vamos lá. A limitação do steel é um projeto estrutural, né? Hoje nós temos máquinas no Brasil que é seguro fazer steel até 4 pavimentos. Só em steel, sem usar nenhuma estrutura de aço laminado pesado, tá? Lá fora eles fazem mais, tá? 9, 10 pavimentos. Só precisa de uma máquina, um investimento de uma máquina bem maior, que eu, assim, a minha leitura é que não vale a pena ainda aqui no Brasil. Hoje nós temos uma leitura que nós precisamos até de máquinas menores, igual às nossas, e mais rápidas, que dê maior produção e vazão, do que máquinas para construir um prédio de 10 andares de steel frame. Eu acho que ainda não é o momento de fazer isso, né? E a gente também tem a estrutura metálica laminada, a gente tem outros recursos para fazer isso, né? Mas assim, falando em normatização, sistema steel frame normatizado, eu participei por 5 anos do comitê da norma. Então, nós temos norma ABNT hoje, né? O que andou nos últimos 5 anos, principalmente, nós temos norma ABNT. Hoje, o financiamento da Caixa Econômica Federal, a metodologia Light Steel Frame, ela é enxergada pela Caixa como metodologia convencional. Não tem nenhuma necessidade de comprovação extra, de DATEC, de documentação. Isso é recente, né? Isso é de 2022 para cá. 2022, que foi aprovado para financiamento e tudo. Já podia fazer financiamento. Só que assim, quando a Caixa lê que o método construtivo é um método construtivo inovador, né, eles têm essa leitura, eles exigem que você apresente uma documentação chamada DATEC, que é a documentação de avaliação técnica. Esse DATEC é a documentação cara de você ter. Por quê? Você precisa testar tudo na casa e construir pelo menos 10 unidades iguais e tem que dar certo. É basicamente isso. Aí você... Mas é uma documentação que ela vai custar cerca de R$1 milhão para você ter, de uma metodologia nova. Fora as casas, né? Quando a gente... O que precisa ter para não exigir a DATEC? Uma norma. E aí a gente veio trabalhando na norma incansavelmente por 5 anos até a gente publicar a nossa norma. A partir do momento que publicou a norma, a planilha da Caixa muda. Então, quando publicou a norma, com poucos meses, a planilha da Caixa foi revisada. E aí a metodologia Light Steel Frame ela passa a ser lida pela Caixa como uma metodologia convencional e não como uma metodologia inovadora. Isso foi um grande impulsionador também, eu acho, né? Porque você até caramba, né? Na internet, tudo. Com certeza, sem dúvida, isso é porque, assim, querendo ou não, nossa construção ela é muito financiada, né, hoje. Então, assim, o maior banco, o banco que mais financia imóveis no país, ele dá essa validação, é muito importante. E a gente está trabalhando agora em alguns avanços com a Caixa, né? Principalmente falando em construção modular, né? Porque a construção modular, a construção que é feita fora de um canteiro mesmo, em módulos, a gente precisa que algumas normativas da Caixa mude para que viabilize. Porque tem que fazer a medição na fábrica, não pode fazer a medição no canteiro. Imagina que você chega a 85% com a obra pronta. E aí a Caixa só vai te pagar, só vai te medir depois desses 85%. Então tem algumas coisas que a gente tem trabalhado com a vice-presidência da Caixa Econômica, principalmente a partir de uma associação que a gente tem, que na verdade é uma Aliança Construção Modular, ABC Modular, que tem assim alguma influência em órgãos governamentais, para a gente mudar algumas coisas em normativas da Caixa para a gente melhorar essa questão de financiamento das construções mais industrializadas. É porque muda alguns fatores, muda a velocidade de medição. Então, tem alguns desafios. Mas quanto ao steel frame mesmo, já é assim, sabido por todos que é financiado. Legal, legal. Bom, o que você acha que falta ali para bombar de vez, assim, para a população olhar de uma maneira diferente para esse steel e tipo falar, não, eu quero? Cara, eu acho que não falta nada, falta tempo, porque assim, a gente tem que, o tempo a gente não consegue acelerar, né? Então, assim, tem algumas iniciativas que são de base que estão começando a ser feitas, que elas são importantes para essa mudança. Por exemplo, hoje numa faculdade de engenharia,
pelo menos até quando eu me formei, você não aprendia sobre uma metodologia construtiva diferente, né? Então você começa a entrar com isso nas faculdades, você começa a educar os engenheiros, os arquitetos, e aí isso ali vai pegando tração e vai mudando o cenário. Sim. Isso tem sido acelerado pelas dificuldades que eu já falei aqui, principalmente de mão de obra. Então as pessoas estão procurando uma coisa nova, as pessoas estão procurando inovação. Então, assim, são fatores meio separados, mas tem medidas um pouco mais estruturantes, né? Reforma tributária, por exemplo. A reforma tributária que está tramitando atualmente, ela beneficia um pouco a construção industrializada, porque a gente paga mais imposto hoje. A revisão e a inclusão de construções industrializadas em licitações, isso também faz o negócio começar a girar mais rápido. Por exemplo, a gente teve um boom do ano passado para cá por conta do programa lá de São Sebastião, lá da Baleia Azul, que construíram ali 518 unidades. Não sei se vocês acompanharam isso. O governador de São Paulo, quando teve aquela tragédia no ano passado de São Sebastião, derrubou um monte de casas, deslamentos e tal, ele optou por uma construção industrializada para construir 30 prédios de 4 pavimentos. Ele construiu 30 prédios de 4 pavimentos em pouco mais de 5 meses. Não seria possível fazer convencional, né? E aí o governo entendendo isso também é diferente. A mesma coisa que vai acontecer no Sul. Fiquem vendo o que vai acontecer agora no Sul. Virou um case, né? A construção industrializada vai pegar fogo lá, porque, cara, precisa construir rápido. Então as pessoas precisam morar, gerou a emergência. Então isso também vai tracionando o nosso mercado. A gente sentiu bastante do ano passado para cá esse incentivo do governo de São Paulo, que fez isso, fez propaganda. O governador foi na fábrica que fez na época os prédios e tal. Então isso deu um boom bem interessante no nosso mercado. Essas pequenas mudanças culturais que ao longo do tempo vão gerar essas mudanças. Mas você mesmo já percebeu, entrando nos condomínios a gente consegue ver já outros métodos, né? Antigamente você não via, você só via os blocos lá e acabou. Hoje você vê uma casa já mais de aço, uma de isopor, outra de steel, você já vai vendo outros métodos sendo aplicados, né? E principalmente o consumidor final hoje, ele é muito antenado, né? O cara que vai construir a casa, ele tá procurando alguma coisa nova também. Já é um cara que ele já é traumatizado da construção. Tá procurando como pagar barato. Já deu errado, que tal, cara, já se ferrou, o cara não quer saber de obra, o cara tá procurando. Então, o consumidor final também é importante nessa equação. O cara que vai construir a casa, vai pagar a construção, ele já não é um cara leigo. Ele já, geralmente, cara, assim, a gente pega lá no CRM, né? O cara quando entra no nosso site, quando ele faz contato com a gente, ele já entrou no site 8, 9, 10 vezes, já viu 15, 20 páginas, já viu um monte de coisa do blog, chegou ali através do Google, na pesquisa que ele fez, já procurando construção pré-fabricada, construção industrializada, entendeu? Então, o consumidor final também está ficando mais educado para isso. Isso também contribui. Legal. Agora só precisa o pessoal da construção aderir, né? Mas está aderindo, Tá aderindo. tá aderindo. A gente fala da construção, tá aderindo. Tá partindo para esse... Começando das construtoras grandes, né? Temos clientes aí gigantes de construção que estão partindo para a construção industrializada. Com o tempo, as pessoas, o Cássio falou, as pessoas vão começar a ver as obras saindo nesse método diferente, já vão começar a se perguntar o que é aquilo, e aí vai gerar uma cadeia ali cultural mais... A gente está numa concorrência agora que o cliente falou, cara, assim, essa obra aqui é um prédio, tá? Ou vai ser steel frame, a fachada, ou vai ser uma outra metodologia aqui que também é leve. Ela não tem fundação para ser feita fachada e alvenaria, nem estrutura. A gente já fez estrutura com metodologia construtiva leve. Estamos entre duas, entre nós e outra, mas vai ser construção leve nessa fachada. Não tem como não ser. Então, é uma construtora grande aqui de São Paulo, bem grande. Tá? Então, só para vocês terem ideia do que os caras das grandes construtoras já estão fazendo e se posicionando no mercado. E começa por aí, né? Começa dos grandes, aí o pessoal começa a enxergar, cara, pô, se esse cara tá fazendo isso, fazendo aquilo. Deixa eu me inspirar, né? Que é grande, né? Exatamente. É isso aí. Conseguimos, acho que, abordar um pouquinho diferente da outra vez, né, que a gente falou de estilo. Com certeza. Temos outras perguntas. Gostaria de agradecer a sua presença, que eu acho que tá dando até sua hora já, né? Cara, eu que agradeço. O Justo tá ligando aqui pra ele.
Deixa eu ver. Tá, muito legal, é muito bom. Deu uma nova abertura aí de outros temas que a gente não tinha abordado, né, de steel. O que você pode deixar de mensagem final para o público, o construtor que está pensando em começar a aderir ao steel? Cara, se você não começou ainda, você já está atrasado. É isso que eu falaria para um construtor hoje. Se você ainda não está pensando em construção industrializada, você já está atrasado. Logo você não vai ter mão de obra, logo você não vai ter um monte de coisa. Sua construtora não vai dar certo. Forte, hein? Foi forte essa. É um caminho sem volta, então. Eu acho que é um caminho. Não tem volta. Não tem volta. Já aconteceu em vários países, né? Eu acho que é algo que o Brasil sempre acaba refletindo, né? O que acontece lá fora. E isso tá no começo aqui, então, né? Então, quem tá enxergando isso, os empresários, as pessoas vão acabar se beneficiando também, né? Exatamente. Os justos não tem nada de bobo. Quem chega primeiro bebe a golinha, lógico. Se você chegou até aqui, não curtiu, não compartilhou, não se inscreveu no canal, você tá bobeando, né? Exatamente. Põe aí 5 estrelas. Sua casa vai cair. Não vai parar de pé. É que aqui não tem terremoto, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas isso aí, compartilha, comenta, escreve se você tem alguma dúvida referente ao estilo aqui pra gente mandar pro Tarsus, né? E é isso aí, foi mais uma casa, né, Rodrigão? Vamos lá nas nossas redes sociais, tá? Tecnoframe.tech com CH no final. Tem o seu Instagram também, o meu lançador? Engie.tarsis. Isso aí. Todo mundo bombardeando o Tarsus de pergunta lá. Manda lá pra ele, a casa vai cair, essa parede aí, ela faz barulho. A casa balança, faz barulho. Respondo tudo. Boa. É isso aí, galera. Esse foi mais uma Casa. Até a próxima semana e tchau. Tchau. Valeu. Obrigado. Valeu.